Mostrarei as estrelas do céu. Bom dia! Vambora, Brasil! Eita glória! 15º dia da nossa jornada. Estamos quase chegando na metade. Sabe o que é isso? São 40 dias de caminhada no devocional e jejum. Vambora, já dá tempo para você vir. Tô te esperando, hein? Se levanta daí. E uma nova história Deus tem. Deus tem uma nova história para você. Então levanta desse lugar. Há tempo, nós estamos, 21 de janeiro. Tem muita coisa ainda para você viver. Tem muita coisa para você viver aqui. E 40 dias de jejum e de devocional por 365 dias. Que aí tá te esperando praticamente, né? Pra frente aí, vamos botar assim, né? Então, bora. Levanta daí. Pra mim, tudo aquilo que perdido foi. Deus te abençoe. Juliana já tá aqui. Coloquei aqui, Juliana. Gente, 15º dia. É forte. Uma nova história. Deus tem pra você e tem pra mim também. Então vambora. Tá poucos dias, ó. São 21 dias do ano. Ainda dá tempo pra você levantar daí. Pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi. Vem comigo. Vem comigo, vem aprender a palavra, vem se alimentar dessa palavra, que é poderosa. E ela vai te levantar, para você viver o chamado de Deus na sua vida. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Nossos irmãos que estão entrando. Aleluia! Jaque, bem-vinda, Jaque. Uma Terezinha. Oh, glória! Deixa eu atualizar aqui. Muito bom, gente. Estamos vivendo um tempo bem quente, né? No nosso Rio de Janeiro, não sei nos outros estados. Mas estamos vivendo um tempo bem quente aqui. Mas o Senhor tem nos dado graça. Cris, bem-vinda, Cris. Jaque, paz, ótimo dia também para você. E aí a gente sabe que viver, né, o propósito de Deus todos os dias aqui, temos que ser corajosos. Mas a recompensa vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós estamos aqui porque nós amamos Jesus e a gente quer fazer algo para agradá-lo, né? Algo para agradá-lo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Então, a gente está querendo agradar a Ele, né? O que a gente quer? Que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor abra as portas para nós, que a gente sinta a presença do Espírito Santo em todos os lugares, né? Que Ele nos proteja, nos ilumina, não só a nós, mas toda a nossa casa, nossos filhos, né? Netos. Então a gente está gerando esse óleo, né? Na presença do Senhor através do devocional e do jejum. Amém? Estão firmes aí, gente? Estão firmes no devocional e no jejum? Diga amém aí. Mesmo que se falhou em algum momento, mas continua, tá? Nós somos falhos mesmo, mas o importante é você não parar. É continuar caminhando. Maria Amélia. Deus abençoe, Maria Amélia. Paz. Cris. Depois a gente vai falar, Cris, contigo, tá? Aí hoje que você vai fazer o exame, não é isso? Estarei orando por você.
Amém, amém, amém. Então tem pessoas que estão fazendo também propósito, né? Dentro do jejum. Quem pegou aquele PDF também tem um propósito. Inclusive, gente, eu atualizei esse PDF aqui, ó, que tá os nomes, né, dos livros, a quantidade de versículo por dia. Eu atualizei porque ele acabou saindo com algumas falhas. Aí depois eu vou pedir a Juliana para colocar lá de novo no grupo, né, grupo geral. Se quiser, você pega lá novamente pra gente ir acompanhando aqui direitinho, né. Vou até imprimir outro para mim. Amém? Isso, hoje a cirurgia. Em nome de Jesus. O Senhor seja contigo, Cris. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor, que os anjos do Senhor acompanhem esse momento, tá? Que você estiver entrando ali, você não vai entrar só. Já vai ter um anjo do Senhor te acompanhando. É assim que eu oro. E todos que estão aqui comigo, diga amém pela vida da Cris, para essa cirurgia que ela vai fazer hoje. Tem situações que é necessário passar, mas Deus vai estar com você. E nós declaramos sobre a sua vida isso. Cura. Que a graça de Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Não seja a mão dos médicos, mas a mão do Senhor, fazendo todas as coisas sobre sua vida. Amém? Então, amém. Glória a Deus. Aqui é ao vivo logo. A gente já manda logo no ao vivo. Já aproveita que tá todo mundo aqui. Já também, ó. Quanto amém aí, ó. Então, assim seja. Quando dois concordam na terra, concordado no céu. Olha quanto amém aí sobre sua vida, Cris. Então já vai abençoado em nome de Jesus, tá? Gente, vamos lá. Levítico. Quando você ouve Levítico, né, você tem que entender que são livros de leis. Deus está estabelecendo padrões, inclusive da alimentação. Interessante isso, né? Padrões de alimentação. Então a gente vai ver hoje que Deus estabeleceu. Porque tudo, gente, para eles que saíram do Egito, eles comiam de tudo, eles faziam de tudo. E os povos vizinhos também, que adoravam outros deuses, também comiam e faziam de tudo, né? Então Deus queria padronizar o seu povo, para que eles pudessem ser também diferente, não comer tudo que todo mundo estava comendo, não fazer tudo que todo mundo estava fazendo. Então era um padrão de Deus. Então preste atenção, quando você lê Levítico, você tem que lembrar disso. É um Deus que é santo. E Ele cuida inclusive do seu corpo. Por quê? Tudo isso tem um simbolismo. Porque o teu corpo é o símbolo de um altar. Coração de Deus, é o teu coração. O Espírito Santo hoje habita no seu coração. Então eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso ter cuidado com as coisas que eu como. Não posso comer qualquer bicho. Aí você vê alguns países, né? E já ouvi dizer na Índia, que tu tem bicho de tudo que é jeito para comer lá. E Deus aqui reprovou alguns animais. Por quê? Porque a maioria desses animais, uma boa parte desses animais que Deus reprova, por exemplo, como o urubu, tá aqui, porque eles vão lá na carniça, eles comem carniça, eles comem sangue, eles fazem de tudo, né? Eles andam na parte impura, vai lá comer os cadáveres. Então, esses tipos de animais não se comem. Entendeu isso? Glória a Deus. Então, a gente precisa olhar com esse olhar, né? Quando a gente lê Levítico, tudo tem um aprendizado para nós. Tudo tem. Então, quando chega aqui no Levítico capítulo 11, hoje vai do 11 ao 17. Leis a respeito dos animais puros e impuros. O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo-lhe: diga aos filhos de Israel, de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Todos que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam, esses vocês podem comer. Aí, gente, não sou especialista em animais, mas a gente precisa entender. Ruminam, né? Que mastiga ali. Então, Deus foi botando essa distinção sobre esses bichos para a gente poder prestar atenção. Então, esse capítulo detalha várias leis de pureza corporal
relacionadas ao parto também, que a gente vai ver aqui, né? No caso já é a próxima, estou falando dos animais. É aqui no 11. Levítico 11 estabelece as leis sobre os alimentos puros e impuros para o povo de Israel. Deus instruiu os israelitas a evitar e consumir certos animais, como porco, animais marinhos sem barbatanas e escamas, e ilustrações voadoras, né? Alguns tipos de bichos voadores. Essas leis estavam relacionadas à santidade do povo. Então Deus se preocupa sim com o que você está botando para dentro do seu corpo. Isso vai refletir na qualidade da sua saúde, na qualidade da sua disposição. Por que a gente coloca junto com o devocional o jejum? O jejum, gente, ele traz uma purificação muito grande para o nosso corpo. Desde quando eu faço jejum, né? Eu não tinha ido na nutricionista a primeira vez, mas na segunda vez eu fui, logo após, que durante o ano a gente faz esse de 40 dias, que é agora no início do ano, e quando é lá no meio do ano, lá em agosto, eu faço a gente fala jejum de Daniel, mas não é jejum, aquilo ali é um propósito, onde a gente tira todas as guloseimas e só come verduras, legumes, frutas só, né? A gente, quando for mais perto eu vou explicar, a gente coloca algumas coisas como, por exemplo, alguma proteína, como ovo, mas a gente tira carne e tal. Gente, depois que você vai, né, no médico, fiz exame de sangue, minhas taxas estavam excelentes, sabe? Então a gente precisa pensar, principalmente a gente quando vai amadurecendo mais, vai ficando mais de idade. O nosso corpo foi criado por Deus, mas ele deu alimentos da terra, né? O homem alimentava aqueles alimentos que eles cultivavam ali. Mas a nossa era é a era da industrialização, tá? Isso deveria ser banido do nosso meio. Então, quando a gente vai pegando maturidade cristã, quando a gente vai pegando um relacionamento mais próximo com Deus, preste atenção, só com o jejum que você consegue eliminar determinados alimentos, tá? Então a gente ficou viciado. E a indústria do comércio, pega aqui isso aqui que eu vou falar para vocês. A indústria do comércio, ela vai ser um dos mecanismos de ação do anticristo. Que isso, irmã Thalita? Porque através da alimentação, o povo não fica sem comida e sem determinados alimentos. Já estão viciados. Então ali tem mudança genética na alimentação. Isso é um papo para outro dia, tá? Então tem muitas mudanças. Então vai começando a orar o Espírito Santo através do jejum. Só o jejum vai fortalecer você. Só o jejum vai conseguir fazer com que você inicie uma jornada de oração. O jejum vai fazer com que você medite mais na palavra, que você tenha purificação na sua mente, para você ouvir o Espírito Santo. Preste atenção. Tanto, gente, que tem um monte de religiões, eu não vou citar os nomes aqui por questão de não ser derrubada, né, a live e tudo mais, a gente sabe que tudo agora é censura, então a gente não vai tocar no nome de religiões, mas vocês sabem. Tem muitas religiões que os seus adeptos e os seus principais líderes, sabe o que acontece? Eles não comem determinados alimentos, porque os seus santos, os seus Exus, os seus não sei o que, fala para eles não comerem. Por quê? Porque será? Para o corpo ficar puro. Para quando ele habitar no corpo, não tem impureza. E a mesma coisa você vê um monte de padre, monge, que faz purificação do corpo. Então, quanto mais o sacerdote, quanto mais, por exemplo, aquela pessoa que era nazireu de Deus, ele pode ver que a alimentação dele era regrada. Aí a gente é crente, acha que está no tempo da graça, né?
Não, Deus agora não precisa disso. Você pode comer e fica. Come, 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 come. Gente, eu sei porque eu também como eu gosto de comer. Mas quando eu estou nesse período de purificação, é o período que mais eu fico sensível ao Espírito Santo. Deixa eu olhar aqui para vocês. É ou não é? É o período que a gente fica mais pura. Fala para mim, vocês que estão fazendo, que fazem jejum. Não dá uma leveza? Eu não falo só no corpo, uma leveza na alma, em tudo. O sono melhora. Como é que se fala? O dinamismo para fazer o trabalho. Vocês pensam, por exemplo, eu sei que vocês estão pensando, poxa, a Natalita está fazendo a mentoria, todo dia tá de manhã lá preparando essa palavra, fazendo mapeamento, cuidando de casa, cuidando dos filhos, do casamento, tudo. É um jejum que me ajuda. Vocês sabiam disso? Porque muitas vezes a gente derrama toda a nossa ansiedade na alimentação. E a gente come tudo que vem na frente. Né? Tem até hoje o pastor, eu acredito que a maioria de vocês conhece, o pastor Luciano Subirá, né? Ele lançou um livro sobre isso, né? E ele agora tem ensinado muito sobre isso na internet, né? Tô até para comprar esse livro dele. Então, gente, vamos cuidar do corpo, porque daqui para frente o negócio vai ficar estreito, tá? Há muito tempo eu não acordava às 3 da manhã para orar sem despertador. Tudo isso por causa de quê? Então, vamos entender que quando Deus estabeleceu alguns alimentos que pode, outros que não pode, é porque Ele estava pensando no seu bem. Então, essa industrialização a gente tem que começar a descascar mais e desembalar menos. Eu ouvi isso de uma nutricionista que eu fiz, né? Eu fiz um curso de uma nutricionista muito conhecida no Brasil, tem alguns anos atrás, deve ter uns 3 ou 4 anos. Eu peguei muita dica, né? Eu aprendi muita coisa sobre alimentação e outras coisas que eu inseri na alimentação, porque a gente não aprende isso, né? Então, o que é mais prático a gente vai fazendo. Então, ela falava assim, ó, vocês precisam descascar mais e desembalar menos. Ou seja, fazer coisas mais naturais, porque a gente descasca, né? E desembalar, porque agora a gente compra tudo na embalagem. Então, gente, esse papo aqui que eu tô falando com vocês é altamente espiritual. Ai, Natalita, o que isso tem a ver com... Tudo a ver com a sua vida e com a sua fé. Porque muitas vezes a gente está com doença no corpo e a gente morre cedo por causa do sobrepeso. E eu tô falando isso pra mim também. A gente come que eu... E eu peço a Deus, eu falei, Deus, me ajuda pra gente poder manter essa energia pra cima, né? Então eu já me pesei essa semana, já perdi 5 quilos. Perdi não, né? Eliminei. A maioria desses quilos é o quê? Inchaço. Alguém aí já se pesou? 5 quilos. Então, gente, e nós estamos no dia 15, né? Pensa. A gente precisa entender que Deus habita um coração purificado e no corpo também, tá? No corpo também. Então, vocês precisam fazer uma janela maior, Jaqueline, aumenta uma janela maior e faz tipo intermitente, entendeu? Vai aumentando essa janela e bebe mais água e líquido durante a janela que não está comendo, tá? E quando vocês começarem a comer, o período de alimentação, inclui vegetais, inclui legumes, bastante legumes e vegetais. Por quê? Porque eles vão fazer a função de ajudar o seu intestino. E espera. Tem pessoas que demoram 10 dias, 15 dias, mas são 40 dias. Você vai encontrar algum benefício já nisso aí. Comemora. 1 quilo que perde, comemora. Porque são toxinas, na verdade são toxinas que foram embora. Tá? É daquela sensação que a gente já emagreceu. Mas na verdade são toxinas. Agora que o corpo, a partir do 10º dia, mais ou menos, o corpo vai começar a queimar as gorduras, tá?
Então, no período que você está alimentando, coloca outros alimentos, grãos, sementes, para você poder ajudar na queima, tá bom? E quem consegue e pode fazer atividade física, melhor ainda. Eu preciso fazer, tá? Meu propósito é começar agora em fevereiro e março. Vou entrar junto com meu filho. Vou tentar, tá, gente? Estou me esforçando. Vou tentar entrar para poder fazer pelo menos a musculação que eu preciso fazer, porque a gente perde muito massa também. Eu, principalmente, né, que já está com a idade depois de 50, a gente precisa fazer. Então, esse papo que eu estou tendo aqui com vocês é espiritual, tá? Infelizmente, muitas igrejas não conversam sobre isso. Aí os cristãos, os crentes, os membros estão lá, ó, no sobrepeso, engordando, sem saúde. E aí a gente vai orar, vai orar, vai orar. Então tem coisa que não é orar, tem coisa que é orientação. É espiritual, tá? Então quando Deus fala aqui, ó, todo esse cenário, diga aos filhos de Israel que todos os animais que existem sobre a terra, ele foi dizendo cada um. Então quem não leu, lê Levítico 11 para vocês entenderem que animais são esses. Eu já ouvi, já entendi muita coisa. Tá? Deus foi dando assim detalhes específicos. Aqui eu só estou trazendo uma reflexão, tá bom? Então, essas leis não eram apenas sobre alimentação, mas também sobre manter o povo de Israel em pureza e santidade. Os alimentos limpos e impuros simbolizam o que era aceitável e inaceitável diante de Deus. Então fala aqui também de rato, né? Rato não pode estar comendo. Meu Deus, Matheus, ninguém come rato. Tem, meu filho, tem país aí que come rato. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Embora as leis alimentares não sejam mais obrigatórias, embora lá em Atos 10, 15, muitas pessoas pegam esse texto, né, para dizer que tudo isso que da lei foi banida, porque lá em Atos 10, 15, Deus está falando para Pedro, ele tem uma visão, né? Uma visão de vários animais impuros descendo do céu. E Deus, ele falou assim, não, aí o anjo do Senhor fala para ele assim, come esse alimento. Ele fala assim, de maneira nenhuma eu vou comer esses animais, porque eles são impuros, eu nunca comi, nem agora que eu vou comer. E aí 3 vezes aparece para ele essa voz dizendo para ele para comer. Mas o que se tratava ali? Ele ia receber a visita de gentios, e os judeus não falavam com gentios. E na nova aliança, Deus queria que eles rompessem com esses velhos padrões. Então tinha padrões que Deus estava rompendo. E ia chegar até a casa de onde eles estavam um grupo de pessoas que eram gentios. Deus está falando para ele, recebe essas pessoas, porque eu os purifiquei agora com o meu sangue. Através do sangue de Jesus, todos receberam, a todos aqueles que aceitam a minha lei, aceitam a minha vontade, são purificados, entende? Então essa visão traz esse contexto, ok? Eles ainda nos ensinam sobre a importância, né, de manter nossa vida e nossas escolhas puras diante de Deus. O que consumimos, tanto fisicamente como espiritualmente, o que você está consumindo, tanto espiritualmente como fisicamente, tá? Deve ser saudável e digno diante de Deus. Devemos fazer escolhas que nos afastam de impureza e nos aproximam da santidade. Então, não só na alimentação, mas também o que a gente vê. Como diz o louvor das criancinhas, né? Cuidado, olhinho no que vê, que o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê, boquinha no que fala, por aí vai. Agora no capítulo 12, ele também agora traz a purificação da mulher depois do parto, tá, gente? O Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação ficará impura. Então na lei, né, esse capítulo detalha várias leis de pureza corporal. Agora a gente vai falar de pureza corporal, relacionada ao parto, às secreções corporais,
tá? E as doenças de pele. Por exemplo, uma mulher que deu à luz deveria passar um período de purificação. E qualquer obrigação, como menstruação ou doença de pele, impunha a necessidade de purificação. As leis, né, de pureza tinham como objetivo manter o povo em uma condição cerimonialmente limpa e digna de se aproximar de Deus. Então, gente, o povo hoje avacalha, né? Quer se aproximar de qualquer maneira e quer que Deus receba, né? Ah, não, nós já estamos na lei, a lei foi embora. Gente, em nome de Jesus, vamos cuidar. Vamos cuidar daquilo que Deus estabeleceu, né? O mínimo que a gente consiga, né? Então, a mulher, por exemplo, quando está menstruada, quando ela tem neném, ela fica um tempo, né? Porque ela fica ainda um período muito grande sangrando. Então ela não poderia entrar nesses lugares. Também é proibido ter relação quando a mulher está nessas condições. Tudo está aqui na Bíblia. Então por isso que assim, geralmente as mulheres quando ganham neném, ela fica um período sem ir à igreja, né? Pela criança, né? E por ela também para se recompor. Porque ela está num período frágil, né? Ainda perde um pouco de sangue. Então tudo isso, ó, é um cerimonial, né? Um respeito, é uma honra. E Deus respeita esse tempo também. Diga aos filhos de Israel, né? Então, e cumprir-se os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará ao sacerdote. Por isso que a gente leva a criança, né? Ao pastor, à igreja. Daí 30 dias, né? A média. 30 dias para depois ir levar a igreja e apresentar a criança ao sacerdote, ou seja, apresentar agora, no nosso caso, a Deus. O pastor levanta ali e apresenta aquela criança ao Senhor como gratidão, né, que o Senhor enviou aquela criança, tá? E levará ao sacerdote à porta da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano, ele também fala aqui, um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. Então também apresentava, trazia uma oferta em favor daquela criança, minha gratidão e purificação. Então a gente precisa aprender a ser grato, gente, em todos os momentos. Ser grato com aquilo que a gente tem, né? Até com nossos recursos. Ser grato também. Eu penso que, por exemplo, nós poderemos fazer, aqui é uma conjectura minha e uma sugestão, né? Eu penso que a gente, como gratidão, né, fazer aquela festa de 1 ano de criança, se for fazer, de 2 anos, fazer como uma ação de graça, sabe? Trazer, um oferecer a Deus. E a ação de graça, ela envolve culto, ela envolve louvores, ela envolve adoração e envolve alimentação. Oferecer, né, trazer as pessoas e oferecer um culto. Antigamente era assim. Eu lembro que minha mãe fala que no meu aniversário de 1 ano, ela ofereceu a Deus um culto de ação de graça, porque eu tive alguns problemas de enfermidade no curso de 1 ano, né? Fiquei muito doente, minha mãe pensou que ia me perder, fiquei muito magrinha e o Senhor me restabeleceu a saúde. E ela falou que o meu ano foi um culto de ação de graça. Então eu penso, né, que a gente pode pensar sobre isso, né, com gratidão ao Senhor. Amém? É isso aí, né? Ó. Isso aí. Então, gente, olha quanta coisa a gente aprende aqui. Olha quanta aprendizado. As leis de pureza física indicam a necessidade de limpeza e separação do pecado. O pecado simboliza por impurezas físicas afetando nossa relação com Deus. O pecado simbolizado por impureza física afetando nossa relação com Deus e com os outros. Então isso tem uma questão também do pecado, tá, gente? Hoje a gente pode trazer. Quando a gente está numa prática de pecado, a gente precisa se purificar, pedir perdão a Deus, porque senão você está sujando, você está trazendo impureza para o corpo de Cristo.
Por isso que a gente precisa trabalhar isso dentro da igreja. Pecado escondido. Gente, é muita coisa que a gente pega, que a gente fica sabendo, sabe? E eu falo, meu Deus. Olha, uma das últimas igrejas que eu não falo nome, tá? Eu não falo local, porque por ética, mas quem convive comigo sabe de onde eu tô falando. Então, uma das últimas igrejas que a gente, meu esposo e eu lideramos, gente, tava assim numa condição espiritual, física, espiritual, as duas coisas, muito degradável. Uma degradação, sabe, espiritual e também física. A gente teve que fazer uma limpeza na igreja de uma forma assim, você não tem noção. Muita coisa, muita coisa. E eu tenho isso documentado, tenho isso fotografado, porque o negócio estava feio lá. Então, assim, a gente precisou fazer muita coisa, inclusive espiritualmente, tá? E o que a gente faz? A gente chega, fiz uma oração territorial, que eu já falei aqui pra vocês, porque o negócio estava muito pesado. E oramos ao Senhor. E com o tempo, Deus foi limpando. E a gente foi limpando também a igreja. Jogamos muita coisa velha que estava entupida, muita coisa que estava... Trocamos muita coisa. Tinha coisas que estavam dando cupim. Então, assim, eu falei, meu Deus, se fisicamente está assim, como que está no espiritual? É para você pensar. Se você chegar num ambiente, tiver sujeira, preste atenção. Se você chegar num ambiente, tiver sujeira, pode ser casa, pode ser igreja, pode ser trabalho, em nome de Jesus, entra ali, faz uma oração e começa a limpar tudo, porque o ambiente está empregado também espiritualmente, porque quem vive na sujeira é o diabo, quem vive na podridão é o espírito imundo, ele é imundo, ele que vive lá. Então a gente começou a limpar tudo, e aí vem chegando, né? Vem chegando os fatos e a gente vai vendo. Então a gente, pela graça de Deus, purificamos aquele lugar através de muita oração, de muita graça de Deus. Não foi fácil, pagamos um alto preço, tá? Mas deixamos como tinha que deixar. Então, quando você chegar no lugar, seja a mudança que Deus quer fazer naquele lugar, seja você a mudança. E ali Deus foi trabalhando em todas as pessoas, nos departamentos, e deixamos a igreja do Senhor ornamentada, limpa, organizada, tudo em dia, para a honra e glória do nome do Senhor. Tá? Agora cada um vai dar conta daquilo que você recebe na sua mão. Se você vai manter, se você vai fazer melhor ainda, né? Aí é com você. Você que recebe, você que vai fazer agora a partir dali. E se você deixar também voltar, é um problema seu com Deus. Porque o inimigo ele tenta voltar para o terreno que ele estava ali fazendo. Então infelizmente tem igreja, gente, que o altar está tão sujo, tão contaminado, que os levitas da casa do Senhor estão tendo relação sexual, né? E traz gente que não tem compromisso com Deus e fica tocando, e sabe, é uma coisa assim, o altar está uma situação, e Deus está tratando isso aqui da pureza das pessoas, da pureza da alimentação, da pureza do corpo. E hoje a gente traz isso para a questão espiritual do corpo de Cristo. Não pode ficar essa bagunça. Eu lembro que quando a gente já estava lá quase uns 2 anos, a gente começou a fazer alguns eventos, né? E eu lembro muito bem de uma irmã que veio cantar, ministrar no altar, né?
numa festa que a gente fez. Eu não lembro se foi festa dos jovens, o que foi. E as festas estavam assim, outro nível. Deus descendo, e nos louvores, quem estava comigo nesse tempo aqui vai saber. Nos louvores, os demônios se manifestavam lá atrás. De tanto que a gente foi trabalhando essa questão da purificação. Gente, essa irmã falou o seguinte para mim, irmã Thalita, olha só, eu sou uma pessoa que eu canto em muitos altares. Eu canto em várias igrejas. Mas eu não sei te dizer o que acontece aqui. Sabe, eu senti uma graça, eu senti uma liberdade, eu senti algo diferente quando eu louvava aqui. Isso depois que acabou o culto. Ela conversando comigo ali no altar. Aí eu fui e falei para ela quais eram os trabalhos que eu estava fazendo ali de consagração, de libertação, de limpeza. Ela falou, deu para entender, gente? O levita, ele percebe a limpeza que está acontecendo no lugar. Já vai fluindo o louvor. Porque quem está em pecado vai se consertar. Quem está na fornicação vai ter que sair. Vai ter que parar com esse negócio. Porque a glória do Senhor vai vir, a consciência vai pesar. Porque os demônios vão sair dali. Infelizmente, essas impurezas estão nos altares do Senhor. Tá? Então tem que estar com muita... E durante o período da nossa gestão, nós tínhamos esse cuidado. Vinha músico, não sei de onde, qual é a tua igreja? Eu não estou em igreja nenhuma, eu visito ali, eu visito aqui. Eu falei só, a partir de agora aqui você vai ter que ter um compromisso. Quem é o seu pastor? Não é porque toca na igreja, toca no mundo, toca tudo pelo lugar, você não quer nem saber. Não, porque eu estou precisando de músico. Eu falei, não, a gente canta no playback. Porque eu tinha um zelo pelas coisas do reino. Eu tinha um zelo pela casa do Senhor, porque eu sabia disso aqui, ó, da purificação, né? Que Deus exigia. Eu não estava preocupado com isso, não. Quem ficou do meu lado sabe, vivenciou e viu muita coisa, tá? Então vamos lá. As leis de purezas físicas indicam a necessidade de limpeza e separação do pecado. O pecado simbolizado por impureza física, afetando nossa relação com Deus e com os outros. A purificação era necessária para restaurar a comunhão com Deus. Foi o que aconteceu lá. Restauramos a comunhão com Deus. Gente, Deus bradava lá na terra, tá? Aconteceu coisas assim que quem estava no ao vivo comigo lá viu e sabe do que eu estou falando. Embora não precisemos seguir esses totalmente, né, todos esses ritos, né, de purificação hoje, na prática, como a mulher hoje está menstruada, não pode estar no meio do povo, elas nos ensinam sobre a importância de manter nossa santidade diante de Deus e de estar em constante purificação espiritual. Quando erramos e caímos, é necessário buscar a purificação por meio do arrependimento e da obra redentora de Deus. Então, gente, todos nós erramos. Eu já caí, eu já errei, mas só que o problema aqui é o seguinte: vai, se conserta, se purifica, abandona esse pecado e segue. Deixa para trás. O problema é continuar impuro no meio do povo, atrapalhando a obra de Deus, né? Porque igreja inchada não quer dizer, igreja cheia, lotada, não quer dizer que está crescendo porque Deus está mandando, porque a glória de Deus está ali. Não, tá? Não quer dizer. Porque quando você vai chamar o povo para responsabilidade, vai chamar o povo para poder se comprometer com as coisas do reino, ó, vaza todo mundo. Mas né? Tá todo mundo lá. Então isso não me engane, que eu sei muito bem, eu passei nesse lugar. Então, quando erramos ou caímos, é necessário buscar a purificação por meio do arrependimento e da obra redentora de Cristo.
E agora, vamos embora. Isso é que falou da lei da purificação da mulher, a lei a respeito da lepra, tá? Ó, os sacerdotes, o Senhor disse a Moisés e Arão, quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isto se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdote. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos na praga se tornarem brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. Então, gente, ó, hoje a gente pode trazer para um contexto, né, nosso, que a gente precisa examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, você pode fazer esse exame e você tem que levar diante de Deus e também diante de uma autoridade espiritual. Seja um líder, seja um pastor, seja um mentor, seja uma mentora, falar da sua lepra. Olha, eu tenho uma lepra, tá aqui, eu não consigo me limpar dela, ela não consegue curar, eu preciso de ajuda, tá? Tem pessoas que têm um legado espiritual na área da prostituição, do adultério. Então ela tem uma lepra ali, né? Os pais, a mãe, o pai, era homem, mulheres, promíscua. Então eu não sei porquê, eu tento me afirmar na igreja, mas daqui a pouco eu me vejo nessa situação. Foi fruto de um adultério, foi fruto de uma prostituição. Então muitas vezes está no legado espiritual dessa pessoa. Então ela precisa reconhecer esse pecado e vir diante de Deus, diante de um sacerdote, diante de uma pessoa que vá te ajudar, tá? O sacerdote examinará e passará, né? No 7º dia o sacerdote examinará se na opinião dele a praga tiver parado e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote tinha que examinar, né? Eu lembrei daquela parábola dos leprosos, 10 leprosos, que Jesus curou, né? Jesus fala assim, Jesus curou eles, presta atenção. Quando eles saem da presença de Jesus, eles saem curados? A lepra tinha saído deles? Não. Por quê? Porque o texto fala que no caminho, um deles observou que a lepra não estava mais. E voltou. E agradeceu a Jesus. Mas Jesus falou para eles assim, vai até o sacerdote. Porque o sacerdote precisa examinar. É igual o médico hoje, né? Então muitas vezes a gente, com a doença física, que a gente recebe uma cura, a gente precisa ir no médico para constatar a cura, né? Então é interessante, né, como é que a Bíblia já fala sobre essas coisas há tanto tempo, né? Muito legal. Então, a mesma coisa é o espiritual. Tá com pecado, leva até o sacerdote, vai uma pessoa de confiança, pastora, eu não confio no meu pastor porque ele é uma pessoa que, se bombear, ele vai falar lá no púlpito o meu pecado. Então você procura outra pessoa para você conversar. Se o seu pastor não tem essa maturidade, né, a liderança não tem essa maturidade, você procura outra pessoa que de você confie, mas você não fica levando essa lepra aí com você, tá? Aqui também fala sobre a lei a respeito do leproso depois de sarado, no 14, tá? E aí vai embora. A lei a respeito do mofo, ó, numa casa, quando vocês entrarem na terra de Canaã, ó, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo. Quem vai enviar? Deus. E eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo, parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Ei, gente, isso aqui tem muita lição pra gente. Ei, você que é o cabeça da casa, você que é o cabeça da igreja, você que é o cabeça da sua casa,
examine, não permita que essa praga se propague dentro de casa. Viu? Percebeu um pecado? Pede sabedoria a Deus. Como que eu vou agir, Senhor, nessa situação? Mas muitas vezes a gente não quer perder membro. Muitas vezes a gente, eu só tenho essa pessoa, né, para tocar aqui durante os domingos, durante a sexta-feira, né, porque o culto fica tão sem graça, sem músico, e aí você fica aceitando a lepra. Fica aceitando a lepra. Aí quer que Deus faz o quê? Creia no Senhor, que se você tiver autoridade para poder corrigir, amar essa pessoa, trazer ela perto de você, ensinar, limpar ela vai dar muito mais fruto. Mas ele é rebelde, ele vai embora, ele não vai querer ficar. Deus vai enviar outros. Deus está falando aí com alguém. E para você também, dentro da sua casa. Minha filha, meu filho, Ofni e Finéis, igual o profeta Eli. Filha, minha filha, olha só, eu amo a sua alma, eu amo você, você é fruto do meu ventre. Mas dentro da minha casa não pode ter esse tipo de prática aqui. Parece-me que existe algo, foi lá comunicar ao sacerdote. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Então, vai ter que fazer separação. Sabe o que acontece se você permite o leproso ficar no meio do teu povo? Ele vai contaminar a sua membresia com a lepra. Se você não tomar uma ação. Tá forte hoje, hein, gente? Isso aqui é Deus que está trazendo isso aqui agora, hein? Deixa eu olhar aqui para vocês. Tá forte, né? É verdade, bom dia. Não é, gente? Claro, hoje você tem que saber falar. Antigamente, gente, para tudo. Eu sou do crente lá do tempo dos antigamente. Então, era fechava sexta-feira, fechava a porta da igreja, fechava tudo. Era culto dos membros, só entrava quem era membro e tinha que ter carteirinha para mostrar na porta. Tá? Eu sou desse tempo. Eu era criança, mas eu lembro desse trem. Tinha que ter a carteirinha para entrar na porta, só entrava membro. Gente, hoje é dia de, descer o sarrafo. Aí o pastorzinho, o pastorzão, né, abria a Bíblia e mandava ver. Mano, chegou ao nosso conhecimento o pecado do fulano, do ciclano, do bertano. Aí ia lá diante da igreja. Hoje, se fizer isso, gente, é processo, é um monte de coisa. Quem é desse tempo? Fala aí pra mim. Hoje nós vamos botar aqui o fulano, chegou o pecado aqui, desse. Gente, e ali aquela pessoa pedia perdão diante da igreja, confessava, e ele ficava 3 meses no banco. E teve que ir pra igreja, tem que ir pra EBD, tendo que assistir o culto. Ai, Jesus, tem misericórdia. 3 meses no banco. Mas pensa numa igreja onde que o fogo pegava, crianças eram batizadas. Eu fui batizada com 13 anos. No culto de ponto de pregação, para você ter uma ideia. Por quê? Porque o altar era limpo. A lepra era removida. É isso aqui que ele está falando, O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, gente, tem lepra que é profunda. Tem coisa que você tem como, né? Foi uma briga ali, falou mal do outro, xingou ali, fez uma coisa que... Mas tem coisa que é profunda, olha o que está dizendo aqui, E parecem mais fundas que a parede. Então o sacerdote sairá da casa e fechará
por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará, examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou na parede da casa, ele ordenará que arranquem as paredes. Eita Deus, arranque as paredes. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Arranque as paredes. Que arranque as pedras em que estiver a praga. Vai arrancando lá. Arranca essas pedras da parede, vai arrancando. Isso aqui está com praga. Vai com Deus, Rose. Arranca. Vai ficar salva essa live, tá no YouTube, depois você vai ver. Entende isso, gente? Quem tá entendendo aí? Tem coisa que tá fundo. Tem pecado que tá profundo. Já tá lá na fornicação há anos. Se arrependa, gente. Não concorde com isso, não. Não concorde com esse negócio, não. Se arrependa, chore, lamente. Cara, Deus tem misericórdia, porque a gente está contaminando a obra de Deus. Tá? Abandone o seu pecado, deixa isso para lá. Deus tem obra na sua vida. Hoje você tem a graça, a redenção de Cristo Jesus sobre sua vida. Você só precisa se arrepender e abandonar o pecado. Tá? E ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver praga e que as lance fora da cidade, num lugar impuro. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade. Gente, tem coisa que tem que tirar pela raiz, porque já contaminou a água, já contaminou o solo, já contaminou tudo. Isso serve também para atitudes, porque senão, Eli, você que vai adoecer. Entende, líderes? Se você não tem pulso firme, o que a Bíblia fala? Aquele que deseja o episcopado, ele tem que ter autoridade, ele tem que ter autoridade em casa. Os filhos têm que estar sob sujeição. Se o teu filho não manda, se o teu filho está mandando em você em casa, tu imagina na igreja. Ele faz um monte de graça na igreja e você não tem autoridade para mandar nele. Ah, irmã, deixa ele, pelo menos ele está dentro da igreja, está servindo ao Senhor. Ei, Deus te deu autoridade, colocou o cajado na tua mão. Tu és sacerdote. Os filhos são do Senhor, antes de ser teu, ele é do Senhor. Corrija essa criança, corrija esse adolescente, corrija esse homem. Por isso que para servir o sacerdote, vocês têm que ter autoridade. Senão os filhos fazem o que querem dentro da igreja. Fazem o que querem dentro de casa. E aí fica prejudicando a obra do Senhor. Ok? E vice-versa. A mulher também, ela precisa entender que existe um limite de submissão ao seu marido, que é pastor. Entendeu? Se o pastor for colocado ali, se é uma igreja onde o pastor, ele tem um direcionamento, a esposa precisa respeitar as decisões do esposo. E em casa ela conversa com ele, explica qual é a visão dela, como que ela entende. Mas dentro da igreja, quem tem que dar as ordens, quem tem que orientar é você, homem de Deus. Senão fica um negócio desorganizado e destruindo tudo. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar. Presta atenção. Depois que jogou fora o pó, cavou lá a parte da parede que estava com praga, jogou fora, jogou até o pó, não aproveita nem o pó. Aí ele fala que depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras. E rebocarão a casa com outra argamassa. Está até escrito argamassa aqui. Ó. Deus enviará
E você vai colocar outras pessoas. Sabe aquela pessoa que está lá, ó, que não, mas aquela fulana lá, ela é assídua na igreja, ela é uma mulher, um homem de Deus, é um jovem que está sempre ali, não dá trabalho, mas ele não tem talento. É essa pessoa que Deus vai botar. Porque ele tem santidade. Talento a gente desenvolve, mas tem vida com Deus. É essa pessoa. Sabe o que Deus faz isso? Aí tira aquele que se acha, né, o que tem um talentão, que é o bonzão, mas está na lepra, não quer se consertar, arranca essa pedra e coloca, olha, a Bíblia diz: depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras e rebocarão a casa com outras argamassas. Se a praga tornar a brotar na casa, presta atenção, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará, examinará, e se a praga tivesse alastrado pela casa, há nela mofo que se espalhe, está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa. Meu Deus! Gente, estou até me arrepiando aqui. Eu acho que quem tem ouvidos está entendendo o que eu estou falando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pelo menos 2 pessoas. Está entendendo? Fala amém aí. Eu já vou entender que o Senhor já falou. Estou igual aqueles pregadores. Pelo menos 3 pessoas. Pode dizer amém aí para mim? Amém. Ó, já tem uma aqui que está dizendo que está entendendo. Amém. 2. Então, 3, 4. Derrubará a casa. Se você não se consertar, meu irmão, se você voltar, se você permitir as coisas alastrarem dentro da igreja, Deus vai derrubar a sua vida espiritual. Pode, ó, ministerial, ó. Assim diz o Senhor, tá? Eita Deus! O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e as suas madeiras, bem como todo o reboco da casa, e se levantará tudo para fora da cidade, e há um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de se lavar suas roupas, e quem nela comer terá... Gente, isso aqui é uma mensagem para a noite toda. Terá de lavar as suas roupas. E eu vou finalizar aqui com vocês, que já chegamos no final. Então medite aí, hein? Deus mandou esse recado para alguém. Compartilha essa live, tá? Compartilha essa live com mais pessoas. Você que está aqui no ao vivo, ó, coraçãozinho aí, ó, para poder o logaritmo, né, entender que essa live é relevante, vai enviar para outras pessoas. E também, quando estiver no YouTube, compartilha, porque eu sei que tem muita gente precisando ouvir isso aqui. Resumo, para a gente finalizar aqui, né? Hoje vai até o 17, tem mais coisa para falar, mas o Senhor já entregou isso aí. No Levítico 16, descreve o dia da expiação, quando o sumo sacerdote deveria fazer um sacrifício pelo pecado de todo o povo. Nesse dia, 2 bodes foram escolhidos. Um era sacrificado como oferta pelo pecado, o outro, o bode expiatório, era libertado no deserto. Enfim, isso era ritual, apontava para a necessidade de purificação e perdão coletivo. Tá? Então tinha algo que Deus mandava fazer aqui, que o bode expiatório era libertado no deserto, simbolizando a remoção dos pecados. O dia da expiação apontava para o sacrifício de Cristo, que como Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo é o cumprimento daquilo que o dia da expiação representava. O dia da expiação nos lembra que, assim como o povo de Israel precisava de um sacrifício para expiar seus pecados, nós também precisamos. Nós precisamos. Ok? Nós precisamos de um Salvador. Devemos confiar no sacrifício de Cristo que nos purifica de todo pecado. Hoje, gente,
Hoje é o tempo da graça, né? É só você se arrepender e pedir perdão. Reconhecer o teu pecado. Levítico 17 também, só vou destacar algo aqui que fala sobre o sangue, né? A lei sobre o sangue. Né? O 16, falamos aí o dia da expiação. No 15 fala da impureza do homem e da mulher. E no 17 fala da expiação. A lei a respeito do derramamento de sangue. Tá? Um pouquinho antes, deixa eu ler algo aqui. No 7º mês, ao 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados, diante do Senhor, tá? O dia da expiação, tá? Quando Levítico 16, no versículo 29, durante o ano passado foi o 2º, esse ano vai ser o 3º ano. Tem um jejum que eu faço, para quem crê, para quem se aproxima de Deus e quer cada vez mais ficar na sua presença, tá? Eu faço um jejum que os judeus fazem todo ano, tá? Nós não somos obrigados a fazer, não somos obrigados, mas eu faço e tem sido bênção na minha vida. E eu compartilhei ano passado com muita gente, que foi o jejum do Yom Kippur, tá? Esse ano eu vou fazer novamente, eu vou ver a data, que eu acredito que é lá para setembro, outubro, e a gente vai fazer. É um dia, tá aqui no livro de Levítico, expiação uma vez por ano. E isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º dia, ao 10 dia do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Ou seja, vai ser um dia que todos os judeus param. Eles não fazem nada. Por quê? Naquele dia se fará expiação por vocês. É o dia que Deus, né, na cultura, quando Deus olha para a terra e vai ver os trabalhos das mãos que foram feitos. Então, 10 dias antes tem um procedimento para fazer, e no dia do Yom Kippur tem um procedimento. Então, tudo isso eu passo para vocês com PDF, eu explico. Tem gente que fez comigo esse ano passado, deixa eu ver aqui, tem alguém aqui que fez? Gente, é sobrenatural, para você se aproximar mais de Deus. E eu passo 24 horas inclusa, né? Mas a gente faz um trabalho de oração e de leitura da palavra juntos e oração. É muito incrível. Teve gente que fez comigo aqui, eu. Gente, muitas coisas rompem na nossa vida espiritual e também material. Mas o foco principal é a presença. É uma coisa assim incrível a presença de Deus. E tudo que o Senhor vai fazer. Talvez você pense assim, meu Deus, muita coisa aconteceu depois do Yom Kippur, que parece que piorou, mas é Deus te mostrando as coisas que estavam no oculto, para poder te trazer a liberdade. Então, assim, muita coisa vai sair do lugar e Deus vai te mostrar, tá? É incrível, incrível, incrível. Então, fica atento aí que a gente vai fazer esse jejum de novo. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É o dia do perdão. É o dia que você para e pede perdão. Você vai lembrar de tudo aquilo que você precisa liberar naquele dia e liberar as pessoas. Gente, é incrível. Eu tenho um testemunho de uma irmã, mas eu lembrar eu vou falar amanhã, porque o tempo já foi, sobre o Yom Kippur, tá? Que fez com a gente e Deus tocou no coração dela. Porque naquele dia se fará expiação por vocês. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão, é estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai é que fará expiação, havendo posto as vestes de linho. Então isto será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e Arão fez como o Senhor havia ordenado. Então depois eu explico melhor como que funciona isso aqui. No capítulo 17 a gente finaliza a lei a respeito do derramamento de sangue, tá?
falarão aos seus filhos e diga-lhes isto, que o Senhor ordenou: qualquer homem da casa de Israel que matar um boi, um cordeiro, uma cabra no arraial ou fora dele, e não a trouxer à porta da tenda do encontro como oferta do Senhor diante do seu tabernáculo, e tal homem será atribuída a culpa do sangue. Ele derramou sangue e por isso será eliminado do seu povo. Então, gente, quem me acompanha aqui há muito tempo já sabe que a gente fala sobre derramamento de sangue, que é algo que Deus reprova. Então, lá no finalzinho do capítulo 17, eu destaquei aqui, e a gente termina por aqui, diz assim: qualquer homem, Levítico 17:10, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, ou seja, até os peregrinos, tá, gente? Até os judeus e os gentios. Qualquer pessoa, Deus falou, qualquer homem dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque olha aqui, porque a vida da carne está no sangue. Porque a vida da carne está no sangue. E eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês. Porque é o sangue que fará expiação pela vida. Então, derramou sangue inocente, derramou sangue intencionalmente, existe um espírito que vai cobrar, porque é pecado derramar sangue, tá? Por isso que a gente evita aí a eliminação de criança, né? Lá no ventre, para mim não falar a palavra, por causa disso, tá? Tudo, então, Mandalita aí já aconteceu na minha história, na minha família. Meu pai era um cangaceiro e era um homem ruim, matava todo mundo. Olha para a tua história e vê como é que ela está, financeiramente, saúde. Então a gente precisa cancelar esse pecado, né? Na verdade, essa consequência, porque o pecado Deus já perdoou. Através, se você se arrependeu, se foi você, Deus já perdoou o seu pecado. Agora, as consequências, ontem eu falei isso na nossa sala de mentoria, né? Embora as leis de alimentos e purificação não se aplicam mais, né? A gente já falou isso aqui, só vou lá no finalzinho que eu quero falar algo muito importante também. Gente, tudo isso é para vocês entenderem que o nosso Deus é um Deus santo. É um Deus santo. A gente não pode brincar com a santidade. Então a gente está no processo de santificação. Então essa lei aborda a importância do sangue nas ofertas e o cuidado para que o sangue dos animais não fosse consumido, pois o sangue representa a vida. O sangue das ofertas foi derramado sobre o altar. O sangue simboliza a vida e a única maneira de reconciliar o pecado do homem com a santidade de Deus era por meio de derramamento de sangue. Por isso que Jesus Cristo precisou derramar o seu sangue. Entende agora? Na cruz do Calvário. Ele teve que morrer. O sangue simboliza a vida. O sacrifício de Jesus derramou seu sangue por nós. Foi o cumprimento dessa necessidade. Então, meu querido que está me ouvindo, minha querida, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, por que você precisa decidir por Jesus? Porque só Ele pôde fazer esse sacrifício. No mundo espiritual, nós temos uma dívida com a eternidade. E através do sangue de Jesus, quando nós decidimos por Ele, nós somos redimidos. Não tem outro Deus. Não tem nada que você faça que vai pagar. Tá? É através do sangue de Jesus. Devemos considerar a seriedade do pecado e o preço pago por nossa salvação. O sangue de Cristo foi derramado para que pudéssemos ter vida em abundância. Como cristãos, devemos viver de forma que honre esse sacrifício. Você está vivendo de forma que honre esse sacrifício? Viver com gratidão e santidade. Amém. Glória a Deus. Eu vou orar por você. Se você quer decidir por Jesus, se você quer pedir perdão pelo seu pecado, esse é o momento de você conectar nessa oração, tá? Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, o nosso irmão, a nossa irmã, que está ouvindo essa live, Senhor, agora no ao vivo, ou que vai ouvir pela internet.
Senhor, se ela se encontra numa condição, Senhor, de pecado, de lepra, Pai, eu quero agora conectá-la a ela. E o seu Espírito possa agora visitar essa mulher, esse homem, esse jovem, essa jovem, Senhor, e entrar com providência e perdoar o seu pecado. Ela está orando nesse momento, está se arrependendo, Jesus, e que haja, Senhor, uma restituição. Que ela sinta o teu calor agora, que ela sinta o perdão e que toda a culpa, Senhor, seja agora saída da mente dela e ela possa, Senhor, possuir esse benefício que a cruz favorece a ela, Pai, favorece a ele, em nome de Jesus. E se tem alguém aqui, Senhor, que está entregando a sua vida, Senhor, para o Senhor Jesus, que entendeu que o sangue de Cristo é precioso e só através dele há salvação, eu, Pai, conecto essa pessoa agora ao trono da tua graça. Fala comigo aí, fala, eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pela minha vida. Senhor, então escreve o nome dela no livro da vida. Assim eu te peço, Pai, restabelece tudo aquilo que ela precisa para o dia de hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que Deus abençoe. Neide, Cristina, Valquíria, Ana Lúcia, que os nomes que eu estou conseguindo ver aqui, tá? Neide, Lene, Deus vai abençoar a vida de vocês, Terezinha. Olha, amanhã a gente está aqui, 7 horas da manhã, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.